Na verdade, eu digo para você que enquanto o Brasil, quando eu digo Brasil, é o povo brasileiro, enquanto o Brasil, não entender que para governar um país tem que ser eleito pessoas que têm conhecimento de administração, pessoas que têm uma certa capacidade. Todos nós somos inteligentes, nós sabemos disso. O problema é que o ser humano é preguiçoso, tem preguiça de desenvolver a inteligência que ele tem nele. Mas tem pessoas que desenvolvem a inteligência, tem pessoas que entendem de administração, e é uma pena que nós colocamos pessoas no governo das nossas cidades, dos nossos estados e do nosso país, né? Pessoas que não entendem nada, bolufa nenhuma, pessoas que na vida toda, às vezes não tem nem estudo completo das coisas, é complicado. Então, o que eu quero dizer com isso, que o nosso país sofre, se você olhar nos países desenvolvidos, o que tem que ser feito enquanto nós não aprendermos que para votar nas pessoas, precisa ser votado em pessoas que tenham conhecimentos de administração de empresas, que um país é uma empresa para se governar, uma cidade é uma empresa para se governar, um estado é uma empresa para se governar. Então, quem tem que ser eleito? Pessoas que têm empresas, grandes empresários, pessoas, principalmente empresários que saíram do nada, que não tinham dinheiro, que não tinham nada, que eram pobres e que conquistaram impérios, que fizeram impérios com o seu trabalho, com a sua administração, com a sua capacidade, com a sua sabedoria de administrar e de saber como fazer, como desenvolver um negócio, de entender que não precisa roubar para se ter lucro, para se ter dinheiro, entendeu? Então o que precisa no nosso país são pessoas com competências, são pessoas que saibam administrar. Então a gente tem aí muitas pessoas no nosso país que construíram empresas, que podem governar o nosso país e que estão aí que não se candidatam, entendeu? Essas pessoas têm que se candidatar. Pessoas que têm vontade de ver um país diferente e que não precisa roubar, porque ela sabe como fazer dinheiro, ela sabe como conquistar o seu dinheiro, então ela não precisa roubar o país, ela não precisa roubar o povo, ela simplesmente precisa ajudar o povo a ter uma estrutura, né? Uma base de tudo que eu fundamento sempre com as pessoas é que as pessoas mais velhas vão se lembrar disso. Nos governos anteriores ao Lula, até antes do Lula entrar no governo, o Lula entrou e deixou descambar tudo. O governo anterior a ele, até antes dele, era se mantido as tabelas de preço que existia. Essa tabela era para dar uma estrutura para o povo, entendeu? Para conseguir fazer com que o povo tivessem condições de comprar, para que o mercado conseguisse o comércio conseguisse comercializar de uma maneira justa e que o povo tivesse estabilidade para comprar. Isso fez com que a classe do povo brasileiro se estendeu bem, cresceu bem. Mas de repente o Lula entrou, deixou as coisas descambar. É lógico que não iria estourar isso na mão dele, né? Porque leva tempo. Qualquer empresa grande, o Brasil é um país grande, quando você começa a desfalcar ela não vai quebrar de um ano para o outro. Ela leva no mínimo 15 anos para quebrar. Então, o negócio começou lá na mão do Lula, quando ele deixou os bancos cobrarem os preços que quisessem das coisas, ele não regulamentou as taxas de juros. Quando o comércio, as indústrias começaram a colocar o preço que quisessem nas coisas. Então, quer dizer, aquela tabela que tinha antes de preço mínimo e preço máximo das coisas que se podiam ser vendidas no mercado, aquela fiscalização que tinha sobre os mercados, sobre os comércios que vendessem acima do preço de tabela, eram multados. Isso daí, quando o Lula entrou, deixou de existir, certo? Por quê? Porque entrou uma pessoa que não sabe administrar nada, que não tem nada na vida, que não construiu nada na vida, que não sabe construir, e assim sucessivamente se veio depois dele. Então, o que nós precisamos no governo do nosso país são pessoas que saibam administrar, pessoas que construíram alguma empresa. Embora a gente às vezes não goste dela. Eu vou citar um exemplo aqui do Roberto Justus. Ele é um cara que eu admiro muito, um cara que sabe administrar, que sabe lidar, que sabe formar equipe, que sabe construir empresas. Porém, como pessoa, ele é uma pessoa difícil de lidar. Ele não, para se ter amizade, para se ser amigo de Roberto Justo, é difícil. Então ele causa uma empatia nas pessoas, que as pessoas olham para ele, o jeito dele falar, o jeito dele ser, da gente não gostar dele, certo? Mas enfim, ele é uma pessoa capacitada, uma pessoa que tem capacidade. Então se ele fosse candidato a presidente da República, com certeza o meu voto seria dele. Agora, se ele fosse candidato a ser meu amigo, com certeza eu não sei se eu
eu queria ter a amizade dele. Mas, enfim, para se negociar, acredito que ele é uma grande pessoa de capacidade. Então, assim, o Brasil tem muitas pessoas como ele, como Hermínio de Moraes, João Dória, que deu a cara a tapa, eu admiro muito e acredito no potencial do João Dória. Acredito que, se ele for candidato da presidência da República, o Brasil tem que levar em consideração, porque é um dos únicos candidatos que nós temos hoje, que é empresário, que tem capacidade de governar e que está dando a cara a tapa. Porque os outros só estão entrando na política com um cifrão nos olhos, para enxergar uma maneira de ganhar dinheiro fácil, uma maneira de não trabalhar e retirar dinheiro à vontade da população brasileira. E não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas que trabalhem, que entrem no governo do país ou da cidade ou do estado para governar realmente e que não precisa roubar o estado, porque ele sabe como ganhar dinheiro, ele sabe fazer dinheiro, ele sabe administrar, tem as suas empresas que ele construiu e isso é que nós precisamos, certo? Então é isso. E se alguém quiser ser prefeito, presidente, alguma coisa, antes, vá ser um empreendedor, vá construir um negócio do zero, faça seu negócio ter sucesso, construa, mostre para o povo, para a população, que você tem capacidade de governar uma cidade, de governar um município, de governar um estado, de governar um país. E o povo, acorda, meu povo, quando for olhar um candidato, seja para vereador, seja para prefeito e principalmente para presidente da República, governador do estado, avalie o seu currículo. Quem é essa pessoa? O que ela tem, o que ela construiu, de onde ela veio, qual a sua capacidade, qual o estudo que ela tem. Não podemos colocar lá a pessoa porque ela é famosa, porque eu gosto dela, ou porque ele é um trabalhador igual nós, um sofredor, que vai dar essa merda que deu o país. Porque nós temos que colocar na direção de um país, de um município ou de um estado, pessoas que tenham capacidade, pessoas que saibam administrar, pessoas que a gente saiba que realmente ele sabe o que está fazendo. Embora às vezes a gente não goste daquela pessoa, não vá com ela, com a cara dela, mas que a gente olhe para ela e fala, não, o que ela tem? O que ela construiu? Como ela chegou até isso? Como ela teve isso? Ela tem empresa? Sabe administrar? Então é isso. A avaliação nossa para um Brasil melhor começa escolhendo um grande empreendedor para colocar na administração do nosso país.